Hoje à noite, eu quero convidar você para fazer um estudo na carta de Pedro. Hoje será o nosso primeiro estudo nessa carta, será uma introdução. Nos próximos domingos, nós iremos folhear essa carta, tirar ensinamentos para a nossa vida espiritual e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Semana passada, alguns ficaram meio perplexos com essa pergunta que eu fiz: se Deus é bom, por que sofremos? É difícil entender isso. Somos crentes em Jesus, entregamos nossa vida para um Deus Todo-Poderoso, como nós acabamos de cantar. Ele é o Deus do impossível, não há nada que Ele não possa fazer. Então por quê? Por que nós sofremos? A carta de Pedro são 5 capítulos e tem uma mensagem maravilhosa para nós. Eu espero que nesses próximos domingos nós possamos voltar para cá, para essa carta, e aprender daquilo que Deus ensinou para os primeiros cristãos lá no primeiro século e trazer essa mensagem para nós aqui da Igreja Evangélica dos Irmãos. Olha comigo, o primeiro capítulo, o primeiro versículo começa dizendo assim: olha, Pedro, estão aí comigo? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então ele já inicia a sua carta, como era comum naquela época, se identificando. Não há dúvidas entre os estudiosos de que foi o apóstolo Pedro, aquele que andou com Jesus, que escreveu esta carta. Apenas no século XIX, um alemão surgiu colocando dúvidas sobre a autoria petrina. Ele disse que o grego é muito polido para um pescador, e ele então tenta desconstruir 19 séculos de história, dizendo que foi outro que escreveu, mas não Pedro. Mas nós cremos que foi Pedro, sim. Vi algumas páginas para frente, no capítulo 5. A verdade é que Pedro, Paulo e outros escritores, eles se muniam ou se beneficiavam de um escritor, de um secretário. E lá no capítulo 5, verso 12, ele diz que quem o ajudou a escrever essa carta, através dessa pessoa, é que ele então redigiu essa carta. E está escrito assim no 5,12, olha, com a ajuda de Silvano ou Silas, que foi um membro da equipe missionária junto com o apóstolo Paulo. Então, ele também era um judeu, conhecia o dialeto grego e ajudou com toda certeza o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, a escrever essa carta. De onde é que ele escreveu essa carta? Vai uma páginazinha para frente, capítulo 5, verso 13, ele dá uma dica para nós aqui. Diz assim: olha, aquela está se referindo à igreja que ele provavelmente estava pastoreando, que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho. Outra dica de que foi Pedro quem escreveu, porque Marcos era um discípulo do apóstolo Pedro. Mas olha, essa expressão em Babilônia diz respeito a Roma. Por que Pedro usa essa figura de linguagem Babilônia para se referir à capital do império, Roma? Porque na carta ele vai fazer um paralelo entre aquilo que aconteceu com os judeus, de serem tirados da sua terra, levados para o exílio. Eles viveram lá, eles estavam lá na Babilônia, mas não eram da Babilônia. Eles estavam, mas não eram. E a grande expectativa daqueles judeus era voltar para casa. Então ele vai usar isso na sua carta, mostrando que os crentes, eles estão aqui, como que exilados, mas eles não são daqui. E isso faz uma grande diferença para nós, porque o apóstolo Pedro, nesta carta, ele tem como propósito encorajar os cristãos que estavam sofrendo, passando por adversidades, passando por provações. E uma das formas que nós temos para sermos encorajados é entender a nossa identidade. Estamos
mas não somos. Vivemos neste mundo, mas a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, que irá transformar o nosso corpo humilhado, cansado, cheio de pecado, para ser um corpo glorificado como é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Para quem que ele escreve essa carta? Ele dá dicas para nós aqui, olha lá no capítulo 1. Ele diz assim: olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Isso é fundamental para você entender por que você está aqui, mas você não é daqui, e como você tem que ser motivado a enfrentar as provações da vida. Eu sou um eleito de Deus, diz o apóstolo Pedro. Aí então vem a expressão peregrinos. Para quem Pedro está escrevendo, são peregrinos. Vai lá no capítulo 2 comigo, verso 11. Ele vai usar um outro adjetivo para descrever esses irmãos. 2:11 ele diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Então, Pedro está escrevendo para esses peregrinos. A ideia da palavra peregrino aqui na língua grega é paroikos, que vem uma palavra muito conhecida, paróquia. Quem já ouviu essa palavra? Paróquia vem desse grego, dessa palavra traduzida por peregrinos, paróicos. A ideia básica de paróicos são os exilados. Então Pedro está escrevendo para pessoas que estão exiladas desse mundo, são crentes em Jesus, mas não são desse mundo, estão. Você consegue perceber a diferença entre ser e estar? Isso faz grande diferença na nossa vida. Eles são também chamados de forasteiros, eles não pertencem a esse local. Segura sua mãozinha comigo, vai algumas páginas para trás, em Hebreus capítulo 13, verso 14. Olha que barato esse versículo, como é gostoso. Ele provoca a nossa fé e nos motiva. Hebreus capítulo 13, verso 14. Só algumas páginas para trás, uma ou duas, você chega em Hebreus capítulo 13, verso 14. O que diz aí na sua Bíblia? Não temos. Os cristãos não têm cidade permanente aqui, porque eles estão aqui, mas buscamos a que há de vir. E qual é essa cidade que há de vir? João teve uma visão do novo céu e nova terra, dizendo: vi a nova Jerusalém que descia da parte de Deus, e Deus vai habitar conosco nessa cidade. Então nós não temos nenhuma expectativa para essas cidades, para esse mundo que está aqui, porque nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Pedro, volta comigo para lá, ele se refere a esses peregrinos como sendo dispersos. A palavra grega aqui é diáspora. Ela é usada para os judeus que foram dispersos pelo império por causa da perseguição, e ele aplica isso para os cristãos. Olha aí, dispersos aonde? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Quando nós olhamos no livro de Atos capítulo 2, nós observamos essas mesmas cidades, e aquelas pessoas que vieram desses lugares para Jerusalém ouviram a pregação de Pedro lá em capítulo 2, e eles se converteram. Lembra que quase 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro? E depois da festa, muitas pessoas voltaram para a sua cidade natal, para onde eles viviam. Mas eles voltaram agora não como cidadãos da cidade, mas eles voltaram como peregrinos, como forasteiros, aguardando uma cidade verdadeira que Deus tem dado a eles. E esse pessoal que voltou para a sua cidade, eles voltaram com a Sebastiana, entregando folhetos, falando do amor de Jesus, e muitas pessoas se converteram, e em várias dessas cidades foram instaladas ou nasceram comunidades cristãs, como a nossa comunidade hoje à noite. E eles começaram a viver e a falar do amor de Deus. Qual é o propósito dessa carta? A gente encontra o propósito lá na carta, lá no capítulo 5, verso 12. Olha comigo. Pedro diz assim: olha, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevo resumidamente, fazendo o quê? Encorajando-os e testemunhando que não tem outro caminho. Essa é a verdadeira graça de Deus.
Então o que precisa? Mantenham-se firmes na graça de Deus. A ideia dessa palavra encorajar é tornar forte. O que Pedro tem desejo no coração é tornar os cristãos fortes através do ensino da palavra de Deus. E a ideia básica é capacitar cada cristão a ter determinação no caminho, não se desviar nem para um lado nem para outro, mas permanecer firme em Jesus, mesmo diante das provas, mesmo diante das situações mais difíceis. E agora preste atenção: quais eram os problemas que esses cristãos estavam enfrentando? O ano mais ou menos era 64. O Temer da época, político, que governava Roma, o império, chamava-se Nero, e ele queria aprovar os seus projetos. Ele tinha a ideia de transferir a capital do império, de Roma, para uma cidade que ele iria construir. Ele queria que essa cidade se chamasse Nerópolis. Só que os senadores não estavam muito a fim de apoiar a ideia, o plano, o projeto de Nero. Iria custar muito dinheiro. Sabe o que ele fez como bom político? Ele tocou fogo em Roma. Ele colocou fogo em Roma para não ter outra desculpa, para dizer: olha, não temos onde abrigar o nosso governo, o nosso império, nós precisamos de uma nova capital. Para ele sair de fininho, como os bons políticos que não sabem de nada, não viram nada, ele acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma. E a partir daí então começa a desencadear uma perseguição terrível sobre os cristãos. Alguma coisa você já deve ter visto em filmes em que os cristãos eram queimados vivos, eram jogados no Coliseu para que os leões e as feras os matassem. É para esse contexto de sofrimento que Pedro está escrevendo. Os cristãos foram dispersos, eles tiveram que fugir da perseguição, eles estão esparramados, mas eles não são daquelas cidades. Então, essa carta é considerada uma carta católica, uma carta universal, uma carta não dirigida a uma igreja específica, mas para a cristandade que está esparramada por vários lugares. Por que o cristão precisa ser encorajado? Por que você está aqui hoje à noite e você precisa ser encorajado? Porque de alguma forma você também passa por provações, não é verdade? Seja ela pequena, grande, seja qual for a natureza da sua perseguição, uma enfermidade, uma perda de emprego, seja o que for, um problema de relacionamento, mas todos nós passamos por provações. O capítulo 1 de 1 Pedro, versículos 6 e 7 diz assim: nisso vocês devem exultar. Nisso é o contexto dos versículos 3 até o 5, a gente vai estudar isso depois. Mas ele diz: olha, há motivo de alegria, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E ele diz no versículo 7: assim acontece para que... Por que as provações acontecem? Por que Deus permite provações? Por que Deus às vezes permite roubar a nossa moto? Às vezes Ele devolve, às vezes não. Ele diz assim: olha, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então o propósito dessa carta é encorajar esse pessoal que está sendo entristecido por várias provações. E o meu desejo hoje à noite, ao introduzir essa carta para nós, é que de alguma forma o seu coração também receba encorajamento. Talvez a vida que você está vivendo não é o que você planejou, não é o que você queria, não é o que você gostaria, mas é a realidade, é o que você está vivendo. Vai chutar o balde? Deus tem uma palavra de encorajamento para você hoje à noite. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero destacar aqui 5 fontes de provações que surgem e que acabam causando provações sobre a vida do cristão. A primeira fonte é a ruptura com o velho estilo de vida.
Eu quero que você entenda isso. Isso produz provação. Se na sua vida você está vivendo como crente, mas não mudou nada, você não está se rompendo com coisas do passado, acorda, tem alguma coisa errada. Porque a vida do cristão, assim que ele se converte, assim que ele aceita Cristo como Salvador, e o Espírito Santo vem habitar nele, o Espírito o incomoda, o compunge a não se conformar mais com a vida passada, na incredulidade. E aí então começam as provações, começa a ruptura dentro do nosso coração, entre estar e ser. Olha o versículo 14 comigo, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam passado na ignorância. Então, meus queridos, ele usa a mesma palavra grega que Paulo usou lá em Romanos 12: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando ele usa essa expressão, não se conformar, ele está usando uma palavra que significa tomar a forma, descer ao mesmo nível, entrar no esquema. Então preste atenção, você como crente não pode entrar no esquema, você não pode ser político. Por isso que eu digo que o sistema político do Brasil, do mundo, é corrompido. Não adianta você bater no peito e dizer: eu sou diferente, eu vou para lá e vou fazer a diferença. Não faz, porque todo mundo lá tem que entrar no esquema. E Pedro está dizendo para nós como cristãos: não entre no esquema desse mundo. Esse mundo é corrompido, esse mundo é cheio de pecado, é um mundo inimigo de Deus. Você não pode baixar e viver no mesmo nível das pessoas que vivem nesse mundo. Ele diz o seguinte: olha, não se deixem amoldar pelos maus desejos. Ele usa uma palavra que pode ser tanto boa como má, epitomia, que é um desejo forte. Nós deveríamos ter epitomia por Deus, deveríamos ter epitomia pelo culto de Deus, deveríamos ter epitomia, desejo bom em ler a Bíblia e orar, mas ela está sendo usada aqui num contexto negativo, maus desejos, e ele põe esses maus desejos que eram vividos outrora quando? Quando eles não conheciam Jesus Cristo como Salvador. Meus queridos, na vida de todo crente tem que ter um antes e tem que ter um depois. Se não existe isso na sua vida, você não é crente. Porque é isso que a Bíblia ensina. Ela vai usar várias vezes, falando: olha, outrora vocês eram assim, assim, mas agora em Cristo vocês têm que ser assim, assim, assim. Então nós não podemos nos conformar com esse mundo e viver a filosofia do mundo, as práticas do mundo, aquilo que eles falam que é bom. Pedro está dizendo para aqueles cristãos e para nós: não se conforme com isso, não desça no nível deles, não entre no esquema deles. E ele vai terminar dizendo: olha, quando vocês praticavam aquilo que os incrédulos praticam, é porque vocês viviam na ignorância. Meus queridos, quantos de nós poderia testemunhar aqui que no passado, antes de conhecer a Cristo, fez coisas que nós temos até vergonha de dizer? E o apóstolo Paulo fala isso aos Romanos, no capítulo 6. Ele fala de pecados que nós praticamos antes de conhecer a Cristo, que não temos nem coragem de mencionar, porque são vergonhosos, mas graças a Deus que ficaram enterrados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós éramos ignorantes. O próprio apóstolo Paulo dá testemunho da sua vida, dizendo que ele matou, que ele era blasfemo, que ele fez coisas inimagináveis, mas ele diz: eu fiz isso na incredulidade, eu fiz isso na ignorância. Então essa ruptura com o velho estilo de vida cria provação, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Vai uma página para frente, capítulo 2, verso 11 comigo. É isso que ele está dizendo: amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Esse é o motivo da provação, porque a nossa carne, a nossa natureza quer as coisas desse mundo. Vai algumas páginas para trás, em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele deu uma lista desses desejos carnais. Ele chama aqui de natureza carnal, ele chama de obras da carne. Gálatas capítulo 5, versos 19 e 20.
Ora, as obras da carne são manifestas, e aí ele vai descrever o que é obra da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, diz o apóstolo Paulo, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não se engane, não se engane. Por isso nós não podemos descer ao nível dos incrédulos e praticar as coisas que eles praticam, porque nós somos eleitos de Deus, nós somos peregrinos, estamos, mas não somos. Estamos a caminho da cidade que os olhos não podem ver, mas que pelo coração a fé nos provoca a esperar grandemente. Essa é a primeira fonte que provoca provações na nossa vida. Há uma segunda fonte, eu estou chamando aqui de ignorância dos incrédulos sobre o cristianismo. Capítulo 2, verso 15, diz assim, 1 Pedro 2,15: pois, preste bem atenção, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Silenciar, para você silenciar porque tem alguém que está falando. Então, eu quero chamar a sua atenção porque o leque de cristianismo no Brasil é muito grande. Por exemplo, mormons, eles se denominam cristãos, mas se eles fossem honestos mesmo, eles não poderiam se chamar cristãos, porque o ensinamento deles é totalmente contra o Evangelho de Jesus Cristo. Você pega os espíritas, é um grupo que se denomina cristão, mas se você analisar a teologia espírita e a prática espírita, é contrária àquilo que o Evangelho ensina, o cristianismo ensina. Então eles não poderiam ser chamados de cristãos. Se você pega a Adventista do sétimo dia, por mais que eles falem que são cristãos, mas o ensinamento deles não é cristianismo, é Velho Testamento. Eles poderiam ser chamados de judaizantes, mas nunca de cristãos, porque eles pregam a lei e não a graça de Deus. Eles ensinam que você tem que guardar os mandamentos e não viver pela graça de Deus. Entenderam isso? Se você pegar aqueles três, universal, mundial e internacional, eles também não são cristãos. Aquilo que eles ensinam não é cristianismo bíblico. Eles podem ensinar muitas coisas, eles podem falar sobre Jesus, mas não é o ensinamento bíblico. O problema desses grupos é que eles têm acesso à mídia, e o conceito que os incrédulos têm de cristianismo vem através deles. Eu não sei se você viu, quero dar dois exemplos aqui. Um que se denomina apóstolo, esta semana ele foi na mídia, na televisão dele, dizer que aquele câncer que o Marcelo Rezende tem foi uma praga que ele jogou no Marcelo. Isso não é cristianismo. Vocês entendem isso? Então, quando os incrédulos veem um homem, pastor, apóstolo, falar sobre isso, esse é um conceito. Então, os incrédulos, eles têm uma ignorância sobre o que é cristianismo. Por isso vem provação para cima de nós. Na família, conhece uma pessoa que se diz pastor, que é um pregador, vai em todas as igrejas dar preleções sobre casamento, sobre Bíblia, mas ele está no quarto casamento dele. É por causa desse mau testemunho que as pessoas então olham para o cristianismo e rejeitam o cristianismo. Então isso é uma fonte de provação para nós que vivemos pela graça de Deus, querendo dar um bom testemunho na nossa vida. Veja qual é o desafio que Pedro apresenta para esses cristãos. Ele diz: pois é da vontade de Deus que, praticando o que? O bem, fazendo o que é certo, e as pessoas então olham para a sua vida, eles vão ficar calados. É a sua vida, é o seu testemunho que vai calar a boca dos insensatos que falam mal dos cristãos. Vocês entenderam isso? Agora, se você está vivendo uma vida errada, se você está vivendo em pecado, você está sendo cúmplice
desses maus cristãos, e você está sendo um objeto de escárnio na boca dos incrédulos. Por isso vem provação para cima de nós. Terceiro lugar, acusações infundadas contra os cristãos. Por causa do mau testemunho que eu falei, acabam vindo acusações contra o povo de Deus. Capítulo 2, verso 12 diz assim: vivam entre os pagãos. A palavra pagãos aqui significa etnias, as nações, os gentios, são todas as pessoas que não são judeus. Vivam entre os pagãos, entre os gentios ou entre as nações, de maneira exemplar. Com qual objetivo? Para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua visitação ou intervenção. Lembra que no primeiro século os cristãos eles eram acusados de várias coisas. Eles eram acusados de serem adúlteros, de promoverem incesto entre eles, orgias. Sabe por quê? Porque eles se reuniam nas catacumbas, eles se reuniam escondidos, porque eles não podiam reunir em público, porque eles eram perseguidos. Eles eram acusados de serem canibais, porque os cristãos diziam que participavam, comiam o corpo de Cristo, bebiam o sangue de Cristo na ceia. Então os incrédulos, por desconhecimento do que era o real cristianismo, acusavam os cristãos. Isso era fonte de provação para eles. Os cristãos de hoje são acusados de homofóbicos. Você sabe o que significa isso, não é? Homofobia é desejar o mal, é a morte dos homossexuais. É porque a mídia, por causa de alguns, não conhece o verdadeiro cristianismo. Porque Deus nunca nos mandou ter ódio pelos homossexuais. Deus nos mandou nunca aceitar a prática deles. Mas eles são cidadãos como nós, que devem ter todo o respeito como cidadão. Embora a nossa mensagem para eles nunca é: pode continuar do jeito que você está, porque Deus te ama do jeito que você está. Não, não. Porque a Bíblia diz que os homossexuais, na prática homossexual, não vai para o reino dos céus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala que lá, na membresia da igreja, havia ex-homossexuais, ex-beberrões, ex-adúlteros, ex-efeminados. Então ele diz: mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, agora vocês são nova criatura. Então, muitas vezes nós somos acusados de intolerantes, nós somos acusados de preconceituosos, os pastores são acusados de ladrões, de extorquir os irmãos por causa da fé. Por quê? Por que essas acusações infundadas vêm sobre nós e provocam provações? Porque os incrédulos têm um conhecimento errado a respeito do que é o verdadeiro cristianismo. Por isso a Bíblia diz para você, para mim, meu irmão: vivam de maneira exemplar. As pessoas estão olhando para você, pode ter certeza disso, principalmente se você fala que é crente. Seus familiares vão te olhar, seus vizinhos vão te olhar, seus filhos vão te olhar. E Pedro está dizendo: olha, mesmo que eles critiquem você, mesmo que eles acusem você de praticar o mal, eles vão observar as suas boas obras e eles vão glorificar a Deus. O que significa isso? Que a sua vida pode ser um exemplo, um start para Deus tocar no coração do incrédulo e ele mudar de acusação para um adorador e glorificar a Deus. Por isso, nessa mesma carta, Pedro vai falar para as esposas: esposas, prestem atenção. Ele vai dizer assim, vai comigo lá no capítulo 5, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: olha, do mesmo modo, 3:1, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, ou seja, haviam esposas crentes que eram casadas com não crentes, e Pedro diz assim: não prega para ele, não fica insistindo para ele que Jesus é o Senhor. Mas como que ele vai se converter então, Pedro? Olha o que ele diz: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se
ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras. Como? Pelo procedimento de sua esposa. Tem muito marido que nunca se converte. A gente ora, e ele quer distância de Deus e da igreja. Por quê? Eu penso que é mau testemunho da esposa em casa. Mas um bom testemunho pode transformar o coração. E vice-versa também. Tem esposas que não se chegam a Deus. Porque o marido fala que é crente, que o marido está lá, oh Deus, não, de Isaac de Jacó. E a esposa fica só observando ele durante a semana. Quem neguinho? Então, o testemunho é muito importante. É isso que Deus está falando. Vivam de maneira exemplar. Quarto lugar, haviam insultos dos incrédulos contra os cristãos. Os cristãos, eles eram insultados porque eles eram acusados de ser antissociais. Olha comigo lá no capítulo 4. O que eu quero dizer com isso? Capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim. Estão aí comigo? 4, 3 e 4. No passado é outrora, é antes de conhecer a Cristo, na incredulidade. Então Pedro está dizendo para esses cristãos: olha, no passado vocês já gastaram um tempo suficiente fazendo o que agrada os. Naquele tempo vocês viviam em quê? Libertinagem. Tudo é permitido. Liberou geral. Sexta-feira o que é? Vamos para balada. Sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, e na idolatria repugnante. Veja. Agora, por que eles eram insultados? Porque no passado eles iam para os happy hour, eles bebiam, eles iam para as farras, eles faziam tudo que os pagãos faziam e voltavam para casa chapados. Mas agora eles conheceram a Cristo, eles não querem mais participar dessas festas, eles não querem mais ter esse mesmo tipo de comportamento. Então os incrédulos, ao olharem para eles, começaram a insultá-los. Crentinho, olha lá, vai dar dinheiro para pastor. E agora está carregando Bíblia debaixo do braço, vai ser pastor agora. Então os insultos são grandes. Olha o versículo 4 comigo. Eles, quem são eles? Os incrédulos acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso insultam vocês. Meus queridos, eu não sei se você já foi insultado por ser crente, mas a Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus. Quando as pessoas nos insultam por sermos cristãos, é porque de alguma forma eles estão vendo em nós que alguma coisa mudou. Eles estão vendo em nós que o nosso comportamento é diferente. Nós não somos perfeitos, mas estamos indo numa diferença, estamos indo numa direção diferente da que nós andávamos. Por isso, nós precisamos entender que a vida do cristão tem um antes e tem um depois. Tem um antes de Cristo, tem um depois de Cristo. É por isso que nós nos batizamos. O batismo é a declaração pública para as pessoas de que eu não sou mais antes. Aquele que vivia antes morreu em Cristo. Quem vive agora é um novo ser que foi transformado pelo poder de Deus. Por isso a Bíblia sempre vai fazer referência para nós: antes, depois. Outrora vocês faziam isso, mas agora em Cristo vocês fazem diferente. Quinta e última fonte que causa provação na vida dos cristãos é a baixa condição social dos cristãos, de maneira geral. Desde o primeiro século, os cristãos vivem uma condição, em comparação com o restante do mundo, de muita dificuldade. Quando você lê a Bíblia, desde o primeiro século, a grande maioria dos cristãos foi feita de gente pobre, gente que não tinha nada,
A Bíblia nos fala de escravos, de servos, de serviços gerais, de pessoas que eram artesãos, de pessoas que trabalhavam para comer o pão de cada dia mesmo. Não, mas talvez aquele rico nunca se converteu. Sim, pela graça de Deus, os ricos também se convertem. Como eu contei a semana passada, Deus sempre usa os cristãos ricos para realizar os propósitos dele também. Lembra daquele irmão que chegou para os líderes da sua igreja e falou: olha, eu quero contribuir com missões, faça um projeto. E os presbíteros foram para o escritório, fizeram um projeto lá e apresentaram para ele um projeto de 20 mil reais. Ele falou: não, vocês não estão entendendo, eu quero um projeto que possamos alcançar o Brasil inteiro. Eles foram para o escritório de novo, planejaram e trouxeram para ele: olha, nós temos aqui um projeto de 100 mil reais. Ele falou: olha, vocês não estão entendendo, eu quero investir no reino de Deus, porque Deus tem sido tão bondoso comigo. Eu tenho 2 milhões de reais para investir em missões. Quem de nós aqui poderia contribuir 2 milhões de reais? Ninguém. Então Deus levanta, de acordo com a vontade dele, homens ricos, para a glória dele, para alcançar outros ricos. Mas no geral, a maioria dos cristãos passam por dificuldades. Eles contribuem pela fé, eles contribuem porque eles amam a Deus e a obra de Deus. Como que eu sei disso? Olha lá no capítulo 2 comigo, versículo 13. Pedro diz assim: olha, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, nós, quando lemos essa carta, entendemos que esses cristãos dispersos, na sua grande maioria, eles não estão ocupando cargos de liderança, mas são as pessoas que estão sujeitas, sob o domínio daqueles poderosos. Como a maioria de nós hoje, trabalhamos às vezes para patrões ingratos, nós damos o suor para eles, mas muitas vezes não é reconhecido aquilo que nós fazemos, e a gente às vezes fica indignado com isso. Fica não, porque Deus está acima do seu patrão. Ele pode estar usando o seu patrão mesmo incrédulo, mesmo duro, para trabalhar no seu caráter, na sua vida. Olha comigo o capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: olha, escravos. Mas é interessante a palavra escravos aqui, não é a palavra comum na língua grega, duros. Ele usa uma palavra que vem da palavra casa, oikos, no grego é casa, e ele então usa aqui uma palavra oiketes, ou oiketai, que significa os domésticos. Havia pessoas da igreja que trabalhavam nas casas, que eram empregados domésticos, e é para eles que Pedro está dizendo: olha, sujeitem-se a seus patrões, com todo o respeito, porque a tendência do empregado, quando o patrão é ruim, quando o patrão não paga um bom salário, e ele se sente injustiçado, ele vai dizer assim: ó, vem para trabalhar, eu vou fazer o mínimo possível, não vou esforçar de jeito, não merece. E às vezes os empregados até roubavam dos seus patrões. Então Pedro está dizendo: olha, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, aos perversos, porque Deus está acima de tudo e de todos. Só para a gente recordar aqui rapidinho o que eu falei até agora, quais são as fontes de provação? Ruptura, um velho estilo de vida. Não quero mais viver como eu vivia antigamente. Isso vai trazer provação para você. Ignorância dos incrédulos sobre o que é o cristianismo. Acusações infundadas contra você por causa dessa ignorância. Insultos deles por causa de maus testemunhos. Baixa condição social dos incrédulos. O que Pedro fez para motivar esses cristãos? O que Pedro fez para que eles pudessem ser encorajados? E você precisa entender isso comigo hoje à noite. Nós não somos encorajados simplesmente por um culto gostoso,
louvorzão, por uma oração poderosa. Isso é muito importante, mas não são essas coisas que encorajam você. O que deve encorajar você é a palavra de Deus, e é isso que Pedro faz, lá no versículo 2. Olha o que ele ajuda esses cristãos a tirar o foco do sofrimento, a tirar o foco da perseguição, dos insultos, e a colocar na coisa certa. Então ele diz assim: olha qual é a identidade de vocês. Ele fala de um Deus trino que tem interesse por esses cristãos. Olha o que ele diz: vocês são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de quem? Jesus Cristo. Então ele está dizendo: olha, embora vocês estejam aqui sofrendo, passando por lutas e provações, focalize os seus olhos num Deus que é Deus do impossível, que está trabalhando por vocês. Ele já escolheu vocês, Ele já separou vocês não fazem mais parte dessa incredulidade. Ele já salvou vocês. Meu foco, o seu foco tem que estar nessas verdades espirituais quando eu enfrento os sofrimentos da minha vida. Eu preciso ter consciência de uma coisa muito importante. Capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz a Bíblia: amados, estão aí comigo? Amados, não se surpreendam, não fiquem alarmados, desesperados com o fogo que surge. Que fogo é esse que surge? Está pegando fogo na igreja? Não, é uma figura de linguagem para descrever as provações, as perseguições, os insultos que eles estavam sofrendo. Então Pedro está dizendo: olha, isso é a realidade, porque nós estamos exilados aqui, nós não estamos na nossa pátria ainda, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Então por isso ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Então provações, decepções, lutas são coisas normais na vida do cristão. A gente não deveria se desesperar com relação a isso, porque isso é a realidade. Deixa eu contar uma história que eu ouvi, eu achei muito incrível. Eu acho que ilustra tudo isso que nós estamos vendo hoje à noite. Dizem que os japoneses gostam muito de peixe, e eles gostam de peixe cru. E eles então começaram a pescar, trazer peixes, só que os peixes da costa do Japão começaram a acabar. Então eles tiveram que se lançar no alto mar para trazer peixes para eles, porque eles amavam comer peixe cru. Quem gosta aí do sushi, não é? Eu detesto carne crua, mas tem muita gente, a Rússia, adora esse negócio. Só que quanto mais longe eles iam, mais tempo eles demoravam para voltar. E quando eles chegavam no porto, os peixes, na sua grande maioria, já estavam mortos. O que eles tiveram que fazer? Congelar os peixes. Só que quando eles chegavam, o gosto do peixe não era um gosto legal, não era um gosto de peixe vivo, era gosto de peixe congelado. Eles iam, enchiam os tanques de peixes, e quando eles chegavam nos portos, os peixes estavam meio abatidos, cansados, desanimados, não estavam nem nadando mais. Por isso os peixes não tinham gosto de carne fresca. Mas um dia, um navio, quando ancorou, e os pescadores foram abrir os tanques, eles viram que os peixes estavam todos oriçados, correndo de um lado para o outro, animados. E eles estranharam aquilo: o que aconteceu? E eles observaram que no tanque, de alguma forma, quando eles jogaram as redes, um pequeno tubarãozinho estava lá dentro, e não deu descanso para os peixes. Durante toda a viagem, esse tubarãozinho correu atrás dos peixezinhos, comeu alguns, e a maioria então começou a correr para não ser atacada pelos tubarões. E os japoneses então tiveram uma grande ideia. Todas as vezes que eles iam para o mar, eles colocavam nos tanques onde eles iam colocar os peixes um pequeno tubarãozinho.
para que os peixes pudessem estar ativos, vivos e continuar com carne fresca. Sabe de uma coisa? Quando eu vi essa história, Deus coloca tubarões na sua vida para despertar você. Deus coloca tubarões na sua vida para que você possa correr, para que você não fique parado, para que você não fique estagnado, porque a água estagnada apodrece e mata. Então, em vez de eu e você começarmos a reclamar dos tubarões, a nos sentirmos pequenininhos, assim, insignificantes, autocomiseração, é de mim, olha para o tubarão e diz: Deus, obrigado, porque é através desse tubarão que eu vou correr, é através desse tubarão que eu vou orar, que eu vou jejuar, que eu vou buscar a tua graça e eu vou esperar a vitória. Quando eu chegar no porto, eu não vou estar morto, congelado, eu não vou estar estagnado, parado, eu vou estar cheio de vida em Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, se a vida está difícil, é porque Deus tem colocado tubarões para correr atrás de você. Não reclama não, porque você é escolhido de Deus, porque Deus tem o controle da sua vida nas mãos dele. Então, mantenha o foco na sua identidade. Se aconteceu o que já aconteceu na sua vida, não é porque Deus foi no banheiro e esqueceu de você, não é porque Ele estava preocupado com alguma coisa e não viu. Ele tem o controle, Ele sabe de tudo. Ele quer transformar você, Ele quer fazer de você um testemunho vivo da graça de Deus, para que os incrédulos possam olhar para você e, quem sabe, se converter a Jesus Cristo, dizendo: puxa vida, não sabia que ser crente era ser assim. Eu quero esse Jesus para mim. Eu creio que foi isso que aconteceu com aquele ladrão na cruz. Se você começa a ler os evangelhos, lá no finalzinho, você vê que os dois que estavam pregados junto com Jesus estavam criticando, zombando, insultando Jesus. Mas o testemunho de Jesus, por volta do meio-dia, fez com que aquele ladrão olhasse para si mesmo como um pecador e visse o testemunho de Jesus e gritasse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus fez aquela maravilhosa promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agradeça a Deus porque você é um peregrino. Você está aqui, mas não é daqui. Você é um forasteiro. É por isso que às vezes você sofre perseguição. Aprenda a agradecer a Deus por sua família. Aprenda a agradecer a Deus pelo seu trabalho, pelo seu patrão. Você não conhece o meu. Todo mundo tem um patrão. Tem uns bons e uns ruins. Você pode aprender a agradecer e louvar a Deus pelos irmãos da igreja. Agradeça a Deus pela nossa igreja, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Então, em vez de você falar assim: nossa, mas que tubarão danado esse tem lá na minha casa, não, comece a agradecer a Deus, porque é através dele que Deus quer despertar você a ser um crente genuíno. É isso que Deus queria falar hoje à noite conosco. É isso que Deus quer falar com você hoje à noite. Que nós possamos olhar para nós, entender que não somos daqui, estamos aqui, mas estamos aguardando a nossa verdadeira pátria quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Isso fará toda a diferença. Vivermos debaixo do poder desse grande Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Vamos cantar mais uma música. Fica de pé.